A minha ideia era falar assim, dividir a minha fala em duas partes, uma mais básica, eu diria básica mesmo, para possibilitar que aqueles estudantes e advogados iniciantes tivessem uma ideia do que é a prestação de contas, né? Mas assim com um caráter geral, sem polemizar muito, e uma segunda parte que já é um pouco mais aprofundada, nem tanto, isso vai ser tarefa dos colegas de mesa, mas que já examina alguns temas polêmicos da jurisprudência. Eu ia falar no parlatório, mas eu estou com um pouquinho de torcicolo, eu acho que aqui vai ser melhor. Eu começo falando sobre a importância da prestação de contas, né, e diria para os senhores que talvez seja a prestação de contas um dos temas mais polêmicos e inçados mesmo de dificuldades, perplexidades, paradoxos mesmo, porque é um instituto fundamental para a garantia da paridade de armas, da lisura do pleito, mas, por outro lado, há um apelo muito forte ao abuso do poder econômico. E isso gera uma enormidade de perplexidades, de controvérsias. É preciso situar isso no plano constitucional. Qual é o fundamento constitucional do dever de prestação de contas, né? Isso é muito importante, sobretudo para quem está iniciando nessa matéria. E nós temos que buscar esse fundamento, primeiro, no princípio republicano, né? A existência de uma concepção igualitária do bem público, cuja titularidade é atribuída ao povo. Essa é a essência do princípio republicano. Depois, o princípio da igualdade e o princípio da paridade de armas entre os candidatos. O equilíbrio da disputa, né? Isso é fundamental. É preciso também perceber que é fundamental que o Estado controle, fiscalize e controle a arrecadação e os gastos para possibilitar essa paridade, esse equilíbrio entre os candidatos, que não é outra coisa senão a aplicação pura e simples do princípio isonômico, que me parece, o principal princípio do Estado de Direito, né? O principal princípio de todas as ideias de justiça é a isonomia. É isso que nós buscamos, sempre garantir a isonomia. Não só a isonomia formal, mas a isonomia material, que pressupõe também a igualização. O princípio da publicidade, também conhecido como princípio da transparência, é fundamental que os cidadãos, os eleitores, que são os grandes atores do processo eleitoral, na ideia de sufrágio popular, tenham conhecimento de como são arrecadados os recursos para a campanha e como eles foram gastos. Isso se traduz num direito fundamental, que é o direito à informação, que nós todos temos, de saber o que está acontecendo na campanha e como ela se desenvolveu, acerca da sua lisura, acerca da possibilidade de abuso do poder econômico, para a garantia da paridade de armas. Os corolários desses princípios, nós podemos resumir aqui, se não há um consenso, mas, basicamente, eu levo em consideração que se deve estabelecer sempre e prestigiar a distinção entre patrimônio público e o patrimônio privado dos governantes. Isso é o que não tem sido observado, essa mistura entre o público e o privado, que tem caracterizado, infelizmente, a nossa crise política. Esse é o grande dado, né? E essa grande missão da justiça eleitoral, e a missão de todos nós que nos colocamos a serviço da democracia e do Estado de Direito. A legitimidade do poder do sufrágio popular,
a eletividade dos representantes populares e a periodicidade dos mandatos, que são objetivos fundamentais, né? De nada adianta a soberania popular se no processo eleitoral há fraude, há abuso do poder econômico, se a disputa fica desequilibrada pela demasiada utilização de recursos dos candidatos, às vezes ilegal, outras vezes sob beneplácito da própria legislação. Outra questão, outro corolário, é a submissão do candidato a uma disciplina de direitos e deveres totalmente dominada pelo interesse público. Isso é fundamental, a predominância do interesse público sobre o interesse privado. E o dever estatal de controle e arrecadação. Tudo isso se traduz na obrigação dos candidatos e partidos prestarem contas da sua arrecadação e das suas despesas, sob pena de sofrerem repercussões na ordem política e na ordem jurídica, civil e criminal, inclusive. Isso traduz toda essa peroração acerca dos fundamentos constitucionais do dever de prestação de contas. O que dizer acerca da natureza jurídica do processo de prestação de contas, né? Para aqueles que já são eleitoralistas há mais tempo, isso não oferece muita complexidade. Desde 2009, se superou houve uma migração da prestação de contas do plano administrativo para o plano jurisdicional. Então, a natureza jurídica é jurisdicional desde 2009. E isso tem consequências práticas, né? O que implica isso no plano da sensibilidade social, da sensibilidade prática e no processo eleitoral? Sobretudo, a aplicação dos direitos e garantias processuais de natureza constitucional para os atores do processo, para as partes no processo eleitoral. Contraditório, ampla defesa, decisão fundamentada, a própria violação de surpresa é aplicada, inclusive, o Superior Tribunal Eleitoral disciplinou essa matéria, e, embora tenha restringido a aplicação dos princípios constitucionais, as garantias constitucionais, que são princípios estruturantes do processo civil, limitou essa aplicação, faz referência expressa ao contraditório e à vedação de surpresas, no processo de prestação de contas, sobretudo. Mas há uma implicação muito importante, que é a possibilidade de recurso na prestação, às decisões na prestação de contas, ao TSE e ao TRE. Essa é a grande mudança, né? Já não se admite mais o simples pedido de reconsideração. Aliás, isso tem levado a muita preclusão nessa matéria. Os advogados, acostumados a tratar a prestação de contas como uma simples, com caráter administrativo, acabam perdendo prazos e não recorrem, possibilidade que está franqueada na lei, e entram com pedido de reconsideração e ela não resulta efeito prático nenhum, e há intempestividade e não conhecimento, via de regra. Essa migração da prestação de contas do plano administrativo para o plano jurisdicional é muito importante. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral tem 4 funções precípuas, né? A função jurisdicional, que é resolver os conflitos, é aplicar a legislação penal eleitoral, a tutela penal eleitoral. Tem a função administrativa, que é a organização das eleições, sobretudo a organização das eleições. Tem a função normativa, que é
talvez a mais importante hoje, né? E mais discutida, mais polemizada, né? O legislador, o Poder Judiciário, em princípio, não pode atuar como legislador positivo. Isso vale para a Justiça Eleitoral. Nós sabemos que toda a legislação eleitoral é feita ad hoc. Para cada eleição, nós temos uma resolução e uma lei. Não só uma resolução, tem uma lei. É claro que essa função normativa da Justiça Eleitoral ela não pode se exercer contrariamente à Constituição, tem que ser segundo leges, de acordo com a Constituição e com a legislação ordinária. Ela tem uma conotação mais técnica, instrumental e de efetivação das eleições, porque não seria possível que aguardar um processo legislativo demorado a cada eleição. Então, se outorgou ao Superior Tribunal Eleitoral esse poder normativo para disciplinar as eleições. Às vezes, o Tribunal Superior ele vai mais longe do que poderia ir, né? É claro que nós não estamos falando aqui apenas num poder regulamentar, senão não estaríamos fazendo apologia ao poder normativo. E vocês perguntariam, mas isso é constitucional? Eu diria sim. O caso emblemático desta matéria foi resolvido quando se tratava da fidelidade partidária. Lá em 2007, se discutia naquela questão do suplente de deputado federal, o pessoal ficou sob o risco de perder o mandato, se discutia isso. Nós tivemos mandados de segurança lá no STF, o STF exortou o TSE a legislar sobre as hipóteses de perda de mandato por infidelidade partidária. O tribunal fez isso, baixou uma resolução disciplinando a matéria, aí houve uma ação de inconstitucionalidade. E aí o STF reafirmou o caráter normativo, a possibilidade de o Superior Tribunal Eleitoral atuar normativamente e convalidou isso, e hoje já não se discute mais sobre essa matéria. Uma visão geral sobre a prestação de contas, aqui é muito básico, peço escusas àqueles aprofundados, né, as nossas celebridades do eleitoral, mas é preciso, tem gente nova começando, lembrar isso. Quem está obrigado a prestar contas? Rapidamente. Isso parece até pergunta de concurso, né? Candidatos e partidos políticos têm que prestar contas. A quem devem ser prestadas as contas? A Justiça Eleitoral, aí, conforme o caso, o Tribunal, na Justiça Eleitoral da comarca, no TRE e no TSE, conforme a esfera do órgão que está prestando contas, esse municipal, estadual, o federal, o nacional. Qual o limite? Anualmente, até 30 de abril do ano subsequente ao exercício. Como apresentar? Agora nós temos à disposição um sistema de prestação de contas anual, o SPCA, que é muito importante, totalmente informatizado. Se criou uma facilidade muito grande para a prestação de contas, né? Esse sistema ele é amigável, eu já naveguei nesse sistema, verifiquei que ele é bem tranquilo. Quem pode apresentar a declaração simplificada? A legislação prevê a possibilidade de declaração simplificada, que é possível para aqueles partidos e candidatos com movimentação até R$20 mil, ou em municípios com um número inferior a 50 mil eleitores. Pode apresentar a declaração simplificada. E o que acontece se não apresentar? Tem uma série de sanções que vão depender de quem, se é o partido ou se é o candidato. Mas, basicamente, apenas assim, a título informativo, sem aprofundar, a proibição de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, a necessidade de devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo, a devolução da importância apontada como regular e até
a suspensão do registro. Isso não interessa para vocês. É preciso contratar advogado para a prestação de contas? Claro que interessa, né? Isso é fundamental, isso mexe com o nosso bolso. Sim, é obrigatório. Tanto é obrigatório que há previsão legal de considerar, se não apresentadas as contas, quando não está regularizada a representação postulatória, quando estiver ausente a procuração outorgada ao advogado. Agora, é importante fazer uma ressalva, uma advertência que eu costumo fazer. As despesas com o advogado na campanha não são despesas de campanha, não são contabilizadas a partir da prestação de contas. São lá declaradas pelo candidato e pelo partido a partir das obrigações de ordem fiscal, mas não se compreende em despesas de campanha. Isso é muito importante, se comete muito esse equívoco. Ainda na perspectiva dessa visão geral, das principais dúvidas, aqui algo muito peculiar. O candidato pessoa física precisa ter CNPJ? Vejam, CNPJ não é só de pessoa jurídica, mas tem que ter, né? É uma ficção jurídica. E é importante isso, para que haja a distinção entre o que é despesa própria e despesa de campanha. A abertura da conta bancária também tem essa conotação, ela é obrigatória, né? Nós falávamos há pouco, talvez uma das únicas hipóteses em que está dispensada a abertura da conta bancária é nos municípios em que não tem agência bancária. Mas tudo acontece através do banco, não é? E isso é muito importante. Vocês imaginem se os candidatos e partidos pudessem misturar as suas despesas com supermercado, energia, condomínio, lojas em geral, com as despesas de campanha. Ficaria impossível o controle, impossível a fiscalização efetiva que a comunidade, que a sociedade espera do poder público. E se não houver movimentação financeira, é preciso, ainda assim, prestar contas? Está zerada a conta, não se mexeu nada. Sim, da mesma forma é necessário prestar contas. A prestação de contas é obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. E se o candidato desistir ou renunciar? Também, até o período do exercício financeiro em que ele se manteve, tem que prestar contas. Não fica dispensado, não fica desonerado. Qual o destino das sobras de campanha? Arrecadou um horror e não gastou tanto. Volta para o partido, né? Parece meio estranho, né? Não deveria ir para o fundo? Tem que ir para o partido, né? A legislação é clara. Para o partido. Não? O que são as fontes vedadas? As fontes vedadas são, basicamente, pessoas ou entidades que não podem fazer doação de campanha. Destacaria aqui os entes públicos, autoridades públicas, depois nós vamos ver a polêmica sobre as autoridades públicas, né, e a viragem jurisprudencial. Pessoas jurídicas não podem mais, né, também, a partir da decisão do STF. E outra questão, vou responder bem rápido, a prestação de contas faz coisas de julgada material? Formal, sim, né? Terminou os recursos, terminou o processo. Material, não, porque existe a possibilidade de regularização, existe a possibilidade de revisão também. A revisão ficou mais limitada para as hipóteses em que era administrativa, né, de 2009. Mas não faz coisa julgada, material, né, não fica imutável a decisão. Sempre é possível sanar, obedecidos os requisitos legais de prazo e forma. Cabe recurso da decisão que julga as contas? Sim, nós já dissemos isso, essa é a característica da jurisdicionalização da prestação de contas, prazo é de 3 dias, com efeito suspensivo ou apenas devolutivo nas hipóteses de contas não prestadas, quando
a Justiça Eleitoral reconhece que as contas não são prestadas, o eventual recurso ele é apenas devolutivo. E essa parte aqui, eu temo que possa haver colidência com... Especialmente, acho que foi com o teu painel, eu falei, mas eu só rapidamente vou reafirmar, porque eu gostaria de fazer uma crítica. Então, sem embargo, enfim, não quero me sobrepor ao que já foi falado na parte da arrecadação de campanha. Mas, basicamente, é isso aqui, só para reavivar a memória de vocês. O STF, na ADI 4650, vedou as doações por pessoa jurídica. Isso já vale desde as eleições de 2016. Eu atuei nas eleições de 2016, e essa foi a grande mudança, né, que nós tivemos lá, muita choradeira. Né? Eu, particularmente, concordo com Aliás, o nosso processo de arrecadação, né, esse misto de financiamento público e privado é totalmente esquizofrênico. Né? Então, nós temos agora o FEFC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vai valer a partir de 2018, que é o financiamento público. Esse aí é o valor, 1.7 bilhão, aliás, 1,7 bilhão. A criação do crowdfunding, essa vaquinha eletrônica, o robô de arrecadação, eu tenho prós e contras. Eu gostei do crowdfunding. Eu acho que é, sim, um mecanismo de aproximação do cidadão, dos eleitores com os seus candidatos. Não vejo nada de mal, tudo de bom, sobretudo como medida de empoderamento daqueles que não têm condições, daqueles que não têm o poder econômico para dele abusar. Eu acho uma boa medida. Claro que tem um regramento, é bem rigoroso, tem que haver identificação, tem que haver CPF do doador, é feito por empresas, esse financiamento através de rede social, né, coletivo, de campanha. Tem várias empresas já operando, tem que estar registradas isso na Justiça Eleitoral, essas empresas, basicamente se toma um banco de dados dos partidos e envia comunicações, mensagens para os eleitores, possíveis eleitores, para que eles façam a doação. Mas tem segurança o sistema. Né? Espero que não se criem fraudes nessa matéria. Né? A inventividade do brasileiro não passe a fazer o que se temia nas eleições anteriores. A Justiça Eleitoral foi contra esse fundo, temendo, inclusive, que houvessem doações não identificadas. Né? Eu acho que é uma coisa boa. Essas empresas especializadas cobram um valor muito baixo. Estava vendo uma ontem que cobra R$1 por doação. Se for uma doação de R$10, é R$1. Se for uma doação de R$1.000, também é R$1. Quer dizer, abriu também um filão no mercado, né? Muitas empresas estão atuando. E as novas regras e limites para financiamento privado, eu não vou entrar no detalhe, isso já realmente foi o PR tratou disso, a questão do teto dos gastos, que é uma coisa importantíssima. Né? Essa limitação é fundamental para garantir a isonomia, a paridade de armas. Né? A liberação geral ela é perniciosa à própria democracia, né? Viola a cláusula da democracia. A cláusula de desempenho, que vai valer depois, a partir das votações obtidas em 2018, e aí paulatinamente, também não vou falar muito sobre isso. Mas uma questão que eu não gostaria de deixar sem tocar nesse ponto é a questão do financiamento privado. Nós sabemos que, pela nova legislação, a nova normatividade, tanto na resolução como na lei, as pessoas físicas podem doar até 10% do rendimento bruto do ano anterior ao das eleições.
E ainda há uma limitação de 10 salários mínimos, né, para candidato ao partido. A esse limite se deliberou, agora a última resolução do TSE sobre a matéria, que não se aplica ao autofinanciamento. O candidato poderá usar recursos próprios até o limite de gastos para o cargo. Digamos, um deputado federal poderá investir na sua própria campanha o valor de R$2,5 milhões de reais. Está na resolução do 23.553 de 2017, TSE. Eu acho que isso gera uma dicotomia muito perniciosa, como eu disse, a paridade de armas na eleição. O candidato rico, que pode investir, vai ser eleito. Não tem milagre na eleição, pessoal. Não se faz campanha sem recursos, todo mundo sabe disso. Basta olhar a estatística para ver quem são os candidatos eleitos e quanto eles gastaram nas suas campanhas. Nesses 2 anos que eu estive no Tribunal Eleitoral, eu percebi isso muito claramente. E eu tinha muito dó até de rejeitar as contas de candidatos pobres, que não conseguiam investir na campanha, faziam campanhas muito paupérrimas, não se elegiam e ainda, obviamente, não tinha como fazer diferente, ainda eram punidos porque não era admitida a prestação de contas. Ainda que, às vezes, nós nos esforçássemos para aplicar a razoabilidade nessas hipóteses, mas mesmo a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que me parece ser destinado apenas à gradação da pena e para as hipóteses em que de irregularidades de menor importância, formais e materiais, que levariam à aprovação com ressalvas. Esse é o campo de aplicação da razoabilidade. Talvez nós pudéssemos, né, tomar a razoabilidade e a proporcionalidade como um princípio constitucional, um princípio que também veio no novo CPC como princípio estruturante do processo e da decisão, razoabilidade e proporcionalidade, levar a sério esses 2 princípios, inclusive considerando seus subprincípios e as técnicas correlatas, não assim como nós estamos aplicando, necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito, para avançar um pouco e aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade para outras situações. Eu lembro a hipótese de... Isso até foi um caso concreto. O banco fechou a conta de um partido político do interior, desses partidos nanicos, né, que não tinha arrecadação quase. O banco fechou a conta. Chegou no momento de prestar contas, a conta estava fechada. Eu fiquei naquele dilema, disse, não tinha movimentação, era sabido. Ele também não teve culpa nenhuma de não ter movimentado. E o banco fechou a conta. Isso é uma irregularidade que não se subsume às hipóteses de mera impropriedade que autorizam a aprovação com ressalvas. Eu apliquei a razoabilidade. Aqui não tem sentido nenhum. O partido não teve culpa nenhuma, e os colegas até admitiram. Então, eu defendo mesmo, ao contrário da limitação da aplicação da razoabilidade, da proporcionalidade, a ampliação, sim, a melhor aplicação, mas uma aplicação hermenêutica, uma aplicação com critérios, e, sobretudo, uma aplicação fundamentada. Não basta dizer que isso não é razoável. A razoabilidade não é um elixir paregórico para resolver todos os problemas do judiciário. Quando você não quer conceder alguma coisa, aplica uma razoabilidade lá, ou quando quer conceder, aplica uma razoabilidade e resolve tudo. Não é isso. Isso é muito mais complexo, isso é muito mais sério do que se pensa. Acerca dessa dicotomia que eu falei, a violação o problema do autofinanciamento, nós temos lá uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal,
desses partidos aí do PT, PDT, PSOL, PCdoB, partidos de oposição, entraram com essa ação. Não creio que isso vai ser julgado pelos próximos 2 ou 3 pleitos, né? Então, fica o dito pelo não dito, né? Agora, já uma questão mais prática, mais polêmica, a questão dos ocupantes de função ou cargo público em comissão, aqueles de livre provimento, demissíveis ad nutum, né? Houve uma viragem legislativa. Antes era vedada, era fonte vedada, os partidos não poderiam, candidatos não poderiam receber doações de servidores públicos demissíveis ad nutum, esses ocupantes de cargo público em comissão. Eles se enquadravam no conceito de autoridade, né? Isso é uma ficção jurídica, mas que quase que insustentável, né? Mas que autoridade? O conceito de autoridade do direito administrativo é muito diferente. O conceito de autoridade para a justiça eleitoral, então ele recebeu essa maquiagem, né? Como se o legislador pudesse fazer isso, né? Se sobrepor à realidade dos fatos, como eles são, a fenomenologia. O Heidegger e o Gadamer devem ter se virado no túmulo quando se fez isso. E a questão é essa, né? Era vedado. E agora, com a nova legislação, se acrescentou ali, ressalvados os filiados ao partido. E parece que foi bem. Não resolveu definitivamente a questão, porque ainda é vedado para os que não estão filiados. Mas os 3 tribunais aqui da região sul já reconheceram e já estão aplicando essa nova legislação, a supressão daquela limitação, porque, na prática, isso levava a situações muito graves. Por exemplo, repartição dos salários dos funcionários, dos servidores de confiança com os parlamentares. Todo mundo conhece o escândalo dos gafanhotos no Paraná, né? Terrível. Eu fui juiz eu fui um dos primeiros que despachou nesse processo e se conseguiu, assim, com a beneplácito do STF, levar a arrastar isso até hoje. Aí tem 2 ou 3 condenados. É uma coisa escandalosa. 18 dos parlamentares do Paraná, de 24, dividiam. Eram os funcionários fantasma, né? Tinham funcionários que nunca trabalhavam e que os seus proventos iam para uma conta destinada ao partido e aos próprios titulares de cargos eletivos. Lá. Coisa escandalosa. No Rio Grande do Sul nós tivemos também. Tudo isso acontecia, essa prática de fazer jantar durante a campanha, cujo convite custa R$2.000, R$3.000. E se o servidor não vai, ele perde o cargo. Não é? Então, talvez com essa medida legislativa, vamos ter um fim a isso. Não é? As proibições são sempre geradoras de irregularidades. Né? Esse é o problema. Nós legislamos muito, criamos muitas vedações, e aí o que acontece é isso. Acho que essa liberação ela é salutar. Agora, a grande... Eu pediria mais 5 minutinhos, posso? Já que eu estou ocupando também aqui o horário da Denise, que não veio. Ela me ligou e disse que, Paulo, fala por mim lá, tá? Representa o Poder Judiciário. Tá bom. Não. A questão é o efeito retroativo dessa nova normativa. Né? Os tribunais estão dizendo que não vale para trás. Né? Estão mantendo a vedação. Né? Sinceramente, eu acho que poderia, em Bonaparte, né, com alguma boa vontade, poder-se-ia dar efeito retroativo. Não é o que está acontecendo, os 3 tribunais não reconhecem isso. Outra questão, o conceito de autoridade para fins de doação de fonte vedada.
Os agentes políticos são autoridades? Essa é a grande questão. Esse é o grande problema do conceito eleitoral de autoridade, incluir o agente político, e ainda identificando como aqueles ocupantes de cargo público ad nutum. Não tem sentido, né? Agente político não se enquadra. Aliás, essa última resolução e a própria lei de 2017, a lei dos partidos políticos, disse claramente: os partidos políticos são entidades de direito privado e não se equiparam a entidades paraestatais. Fez de propósito isso. Mas aqui, agora, nesse ponto, tem que elogiar a jurisprudência nova, né? Superando, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral, que reconhecia os agentes políticos como enquadrados no âmbito do conceito de autoridade. Os três tribunais já têm decisões dizendo que a teleologia da norma não comporta esse reconhecimento, né? Agora, por último, aqui o doutor João Batista Pinto Silveira, que me substituiu lá no tribunal, fez um bom voto, mostrando exatamente isso, que os agentes políticos são detentores de mandato que lhes é outorgado pelo povo. Não são nomeados por ninguém, né, em cargo de confiança, né? Uma questão importante: os processos de prestação de contas são multitudinários no polo passivo. Questão assim, doação de fonte vedada, descontos de doação em folha dos servidores. Isso é uma conduta ilegal. Desaprovação das contas do partido. Isso contamina as contas dos candidatos? Essa é a grande questão. Não, né? O TSE respondeu isso e disse que não havia contaminação imediata das contas do candidato diante da desaprovação das contas da agremiação por oferir recursos de fonte vedada. É muito importante essa jurisprudência. A questão da citação dos dirigentes partidários na prestação de contas. Se discutiu isso, houve um overruling, né, nos tribunais, migrou-se daquela posição que excluía os dirigentes partidários, sobretudo o presidente e o tesoureiro, para o reconhecimento da necessidade obrigatória de citação. Aí se discutia sobre a natureza da norma legal, da resolução que mandava citar, se ela se aplicava para frente ou para trás. A partir da eleição de 2014, o TSE reconheceu que é necessária a citação, e a jurisprudência evoluiu também nesse sentido. Os tribunais eleitorais, regionais eleitorais, estão reconhecendo que é necessária a citação dos dirigentes partidários. Com um efeito retroativo, inclusive. Agora, a grande questão é: qual é a natureza da responsabilidade dos dirigentes partidários? É solidária ou não é solidária? Tem uma regra importante na lei dos partidos políticos, a 90 a 96, a lei orgânica dos partidos políticos, que diz: responsáveis partidários somente serão responsabilizados civil e criminalmente em razão das desaprovações das contas e por atos ilícitos cometidos pelo partido, se verificada irregularidade grave e insanável, resultante de conduta dolosa que implique enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. É um conjunto de requisitos muito apertado, né? Agora, a grande discussão: isso vai ser discutido no processo de prestação de contas? Não vai ser debatido. Não se discute culpa, não se discute dolo, não se discute a conduta dos dirigentes partidários. Então, essa regra existe para quê? Para o reconhecimento de uma solidariedade. Depois nós vamos ver que, no processo de execução, pode-se ir contra o partido ou contra os dirigentes partidários, aí consagrando, sim, a solidariedade.
Mas aqui nós não estamos diante de uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que não está prevista no processo eleitoral, nem se discutiu isso. Eu tenho minhas dúvidas, eu confesso que tenho minhas dúvidas. Eu sempre sustentei que não havia solidariedade. Continuo sustentando até que me provem o contrário, me mostrando que solidariedade não se presume. Não se presume. Onde é que está expresso isso? Pelo contrário, o que a lei disse elimina a possibilidade de responsabilidade. Isso aí está na lei 90/96, na lei orgânica dos partidos. Agora, a PGR, o Janot entrou com uma ADI, a 5478, estava com o ministro Celso de Mello, está desde 2016 lá parado, né? Sustentando a inconstitucionalidade, justamente, desse dispositivo legal, que viola o princípio exonômico, né? E também a lei de improbidade foi invocada, mas está parada lá, né? Está parada. Na lei de improbidade tem previsão expressa. Bom, talvez o Supremo devesse discutir essa matéria, decidir isso, é muito importante. Aqui eu só trago a resolução e uma dúvida, porque justamente a questão da citação do litisconsórcio necessário dos dirigentes partidários não está sepultada, porque a nova resolução, a 23.546, foi tremendamente infeliz ao dispor sobre essa matéria. Ela já não disse mais que devem ser citados. O que ela disse? O processo será autuado em nome do presidente, em nome do tesoureiro, enfim, dos mandatários do partido. Isso não é a mesma coisa que dizer que eles têm responsabilidade solidária, não é o mesmo que dizer que eles têm que ser citados. Então, foi infeliz. E, aliás, quando tratou das cautelares, as medidas preparatórias, mandou citar só o partido. Está claro, está lá, artigo 71 pode... Então, essa lei, essa última resolução, ela é muito confusa, ela assim, esquizofrênica, contraditória. Isso que parecia pacificado no plano da justiça vai começar a render discussão novamente por uma má técnica legislativa, infelizmente. Se colhe do sistema, né? Eu acabei dizendo isso para um assessor. Ele disse, mas, doutores, está claro aqui? Eu disse, não está claro, não. Ele disse, mas o que o senhor acha? Eu disse, é do sistema. Resolvi com essa... É do sistema. Ele disse, pô, você tem razão. Né? Grande sacada, é do sistema. A visão sistêmica leva à necessidade de citação dos dirigentes partidários. Né? Mas isso não tem consequência prática. E, a propósito, alguém sabe explicar como será aplicada a Resolução 23.546? Em princípio, não se aplica aos exercícios anteriores, quanto ao mérito, anteriores ao de 2018. Né? Tem um princípio que é o princípio da anualidade. Né? Eu esqueci de falar da anualidade. Quer dizer, até, de certa forma, se justificou a conduta do TSE quando manteve a ausência de limites ao autofinanciamento, porque ele estava obrigado a aplicar o princípio da anualidade. Claro, eu acho que ele poderia ter feito diferente, com alguma criatividade, não o fez. Mas aqui, eu destaquei esse assunto só para mostrar a dificuldade que é a aplicação dessas resoluções, e essa, sobretudo, tem contradição interna, né? Ora manda aplicar, ora não manda. Claro, fez a distinção entre norma de direito material e norma de direito processual. Esta se aplicando imediatamente, aquela não se aplicando, as questões de mérito, a questão da própria improbidade, aliás, da irregularidade que gera na prestação de contas uma aprovação com ressalvas, se discutiria se pode se aplicar já nesse pleito, né, em razão da anualidade. E eu concluo pedindo escusas, máxima vênia a Marcele pelo atraso, concluo da seguinte maneira.
Um prognóstico negativo, no sentido de que essas eleições de 2018 serão marcadas pela desigualdade e pelo abuso do poder econômico. Com certeza, os candidatos ricos, políticos incrustados na corrupção sistêmica, serão reeleitos, sempre com violação do princípio democrático. Haverá pouca renovação, e tudo isso vai ser legitimado pelo voto popular, que é mais triste. Então, me desculpem o pessimismo, mas eu não tenho motivos para pensar diferente, e resta apenas torcer que nós tenhamos uma resposta sustentável nas urnas. Era isso. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.